Volta, apesar de muito tempo já sem ver todos vocês, é uma alegria ver a casa cheia, ver vários dos meus amigos aqui. E eu tenho que clarear uma coisa aqui. Várias pessoas já falaram que eu sou visita de novo. Eu continuo morando em Richmond. Essa é a minha igreja. Amém? Apoiado, Samuel? Só o Samuel. Mas de verdade é um prazer estar aqui de volta e ver vocês e saber que o Espírito Santo tem estado presente com todos vocês. Ver que vocês continuam alegres e bonitos. Isso realmente é evidência da mão de Deus na vida de cada um aqui, dos que aqui estão presentes. Vamos orar. Querido Deus, essa é a tua hora. Abra os nossos corações e não permita que uma palavra que saia da minha boca seja minha. Dá-nos as tuas bênçãos, Senhor. Amém. Trabalho missionário. Quem aqui já esteve perto do trabalho missionário sabe o que é o trabalho missionário? Vejo uma mão, duas talvez. Missionário, o que quer dizer missionário? O que vem à cabeça quando vocês pensam em missão? Pregar o evangelho, o que mais? Mensageiro, o que mais? Missão, por que é missão? Por que vocês acham que é uma missão? Ir aonde Deus mandar. Muito bem. Como vocês estão aqui, está todo mundo assim, está a igreja cheia, isso é bonito de ver. Eu posso repartir vocês para 2 versos? Posso fazer isso? Pode. Vocês, como estão desse lado aqui, eu vou chamar vocês de agradáveis e bonitos, tá? E vocês desse lado de bonitos e agradáveis, tá? Então, 2 passagens. Para esse lado, vamos repetir todo mundo junto. Só esse lado aqui, Mateus 28, verso 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão gravar isso essa manhã? Volta um slide para a gente ver se eles conseguiram gravar. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora o próximo, para os bonitos e agradáveis. Mateus 24, 14. O que diz? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Vocês conseguem repetir isso? Esse daqui já não é tão conhecido. Vamos repetir de novo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Volta para a gente testar se o pessoal pegou mesmo. Agradáveis e bonitos. Mateus 28, verso 19. Ide. Dá uma ajudinha, Ramon. De novo. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bonitos e agradáveis. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Está claro para a gente qual é a nossa missão? O que precisa acontecer para que venha o fim? Vamos de trás para frente. E então virá o fim, depois que este evangelho do reino for pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Quem é que vai fazer isso? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que missão? Pregar o evangelho. É difícil? É difícil. É difícil ou não é? É difícil. Como é que a gente pode fazer isso? Eu tenho uma história aqui que realmente me impressionou. Isso foi logo um pouco depois do tempo que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Foi uma coisa que eu fiquei impressionado, porque foi uma missão de resgate. Foi mais ou menos no mesmo tempo que eu estava começando a me converter. Na Bósnia estava tendo guerra, era um território ocupado. E o que era conhecido pela NATO na época,
havia um mandado para que não houvesse nenhum voo em cima da Bósnia durante o verão de 1995. Então, para ser enforçado esse mandato, eles mandavam, a cada hora, eles faziam a rotação de 2 aviões F-16, 2 caças desses aí, que tem o poder de míssil, tem uma velocidade tremenda, simplesmente para enforçar de que o céu sobre a Bósnia não pudesse ser voado por aviões que fossem deles, para evitar a guerra. No dia 2 de junho de 1995, 2 desses aviões estavam voando. Um deles, talvez, isso segundo consta, foi o primeiro míssil lançado pela Bósnia. Bateu um desses aviões aqui. Bateu na parte de trás, dando 20 segundos para que o capitão ele pudesse puxar o eject button, para que ele pudesse ser lançado para fora do avião e soltar o paraquedas. E logo que isso aconteceu, era de tarde, dia 2 de junho de 1995, a tarde estava clara, dava para ver tudo. As tropas, ele depois relatou que as tropas que estavam lá no chão, ele já viu elas já começando a se mobilizar para na hora que ele chegasse no chão já vão prender. E nada podia ser feito, nenhuma intervenção podia ser feita na Bósnia por causa dos capturados americanos, soldados americanos que estavam sendo prisioneiros de guerra lá na Bósnia. Nada podia ser feito, nenhuma intervenção militar. Portanto, eles cercaram, não permitiam que nada voasse. Então, nesse momento, ali estava o capitão Scott O'Grady. Chegando no chão, menos de 4 minutos, o que ele fez, ele saiu, ele se desprendeu dos paraquedas, correu para onde ele podia, viu um matinho assim, se cobriu de terra, se disfarçou e ficou ali. Menos de 4 minutos depois que ele chegou no chão, ele já estava escutando, porque ele estava com a cara enterrada no chão. Ele escutava os passos dos soldados perto dele, procurando ele, fazendo com os seus rifles assim, mexendo no mato para ver se o achava e nada. E não o acharam. Nada aconteceu com ele naquele dia. Portanto, alguém precisava resgatá-lo. Ele estava no mato, já tinha acabado a sua porção de água, a bateria do seu rádio já estava acabando, não havia mais muito que ele pudesse fazer. Na quinta-feira daquela semana, já no dia 7 de junho de 1995, já ao entardecer, o pouquinho que restava da bateria do rádio dele, ele subiu para um lugar onde foi um monte, que ele descreveu como um hill, um monte, e dali ele deu o único sinal, Basher 52, Basher 52. Ironicamente, a única pessoa que escutou foi aquele que estava do seu lado enquanto ele voava, que ele estava fazendo um novo voo de guarnição do ar, e o seu companheiro o escutou a sua mensagem. A partir dali, o Pentágono foi comunicado, ele está vivo. Há esperança. Alguém pode resgatá-lo. Como que vamos fazer esse plano? É uma missão difícil? É. Então, nada mais, nada menos, o Pentágono já lançou a inteligência do CIA, Companhia de Inteligência Americana, para colocar os seus satélites para poder escanear a Bósnia inteira com fotos para saber se eles poderiam achar aonde ele estava. Eles mandaram aviões que tinham escaneadores infravermelhos para saber se pela temperatura do corpo dele, eles podiam achar a locação dele. E acharam. Menos de 4 horas depois desse sinal, foi efetivado um plano de resgate. 4 horas, vejam bem, meus irmãos. 4 horas, isso é um terreno ocupado por um exército rebelde, eles prontos para prender qualquer pessoa que eles pudessem para poder manter o tempo que eles tivessem de opressão e manter os seus planos dentro daquela terra. Quem eles pudessem prender, eles iam prender. Foi localizado alguém por um sinal, um único sinal que foi dado. Havia uma missão a ser feita. Fácil? Não. Difícil. Porém, 4 horas, sabendo disso,
por uma pessoa. O exército americano usou nada mais, nada menos do que um avião desse AWACS. Eu coloquei aqui do lado uma pessoa consertando ou mexendo ali no que é o radar dele, certo? Ele voa em altas altitudes, isso daqui tem o tamanho de um Boeing 737, e dentro dali tem cabines de operações para poder dar comandos, e eles têm uma capacidade de mais de 300 milhas, de poder dar informações, receber informações, escanear o terreno. Por cima disso tudo estava esse avião. Alguns aviões bombardeiros com capacidade de lançar mísseis. Esse era o EA-6B Prowler, que também estava debaixo da altitude onde estava o primeiro avião. Depois desse, alguns aviões FA-18D Hornet, que proviam suporte, um olhando pelas costas do outro. O avião lá de cima que provia o comando, depois tinha os de baixo que podiam bombardear, protegiam os que estavam em cima, os que estavam embaixo e ao redor. E mais adiante, alguns exterminadores de tanque, chamados A-10 Warthogs, tudo para salvar uma pessoa. 2 jatos AV-8B Harrier, que eles são flutuantes. Aqui nessa foto, como você vê, esse jato ele está parado no ar, ele não está passando, ele tem a capacidade de voar e depois parar e vagarosamente descer e pousar. Tudo isso para que, se fosse preciso ter velocidade de combate no ar antes de chegar ao ponto aonde o Capitão Scott O'Hare estava, assim ele teria feito. 2 helicópteros baleadores AH-1W Super Cobra. Tá? Não tão grande, mas acho que faz o serviço. E para resgatar uma pessoa, talvez quanto? Ele falou que perdeu 25 pounds, de 170 libras que ele tinha. 6 dias, no meio do mato, ele perdeu mais de 25 libras. Então, eles trouxeram 2 helicópteros de carga CH-53E Super Stallion. Eles têm cada um a capacidade de carregar 16 toneladas. Todo esse equipamento para resgatar uma pessoa. Qual o risco de vida envolvido em cada uma dessas operações? Era pequeno ou era grande? Muito grande. Era uma missão difícil? No entanto, foi economizado recursos? Tudo por uma alma. Isso foi, no total, com todas as aeronaves, era um total de aproximadamente 40 aviões. 40 aviões para salvar uma alma. 40 aviões para salvar uma vida. Quantos pilotos talvez não estavam ali envolvidos em cada uma dessas aeronaves, arriscando cada um a sua vida. Para quê? Para salvar um companheiro. Nenhuma pessoa ferida, nenhuma perda de material bélico, nenhuma perda pessoal, nenhuma bala perdida ou nenhum gatilho foi puxado para essa operação. Perfeito uso de material, de recursos humanos e de materiais. Perfeito. Nem uma falha numa missão resgate. Nada, tudo completamente coordenado, desde o avião lá de cima, satélite, olhando tudo, dando ordem de comando para cada um, em cada um dos seus setores, para que fizesse o que fosse necessário, para que na hora certa, em menos de 7 minutos que eles chegaram ao chão, eles encontraram e já resgataram o Capitão Scott O'Grady, tudo para que fosse salvo o Capitão Scott O'Grady. Talvez olhando essa foto vocês reconheçam ele. Foi em 1995 que isso aconteceu. E quando nós vemos a missão que nós temos na frente da gente, qual é a missão da gente? Agradáveis e bonitos? Vocês entenderam? Vamos todos juntos. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando olhamos para a missão que nós temos, será se nós devemos economizar recursos? Será se nós devemos investir? Será se nós devemos colocar
aquilo que nós temos, o nosso talento pessoal à frente, que se fosse para salvar uma só pessoa, será se é válido que a gente faça isso? Com uma história dessa de resgate, a única coisa que a gente pode fazer é talvez refletir o paralelo que existe entre a missão de salvar uma alma simplesmente por salvar um companheiro, alguém que ia se perder, e não se perder espiritualmente, ia perder a sua vida num terreno inimigo, e o paralelo que nós podemos desenhar com a nossa missão de levar o Evangelho. Então, nós temos aqui um paralelo que a gente pode desenhar sobre a missão resgate ou Grady e a missão resgate ou próximo. Se eu falasse espanhol, eu teria falado el próximo, mas então, a missão resgate, o próximo que existe. Número 1, planejamento eficaz. 4 horas, irmãos, 4 horas. Desde o tempo em que Basher 52, alguém está vivo, ele está vivo. Dali foi dado o comando para o Pentágono, e o Pentágono dali em diante falou, vale a pena. Eles se reuniram menos de 4 horas para planejar tal operação. Pouco tempo. Quanto tempo nós temos para a nossa missão? Não muito. Precisamos de planejamento eficaz? Isso acontece na nossa igreja? Eu acho que sim. Com várias das coisas que acontecem, pelo menos, que talvez muitos de nós não concordamos, podemos ver a organização eficaz que existe e o planejamento que existe dentro da igreja, desde a conferência até as igrejas. Vemos um planejamento nisso. Número 2, não há economia de recursos. Aproximadamente 40 aviões foram usados para essa missão, para uma só pessoa. Vemos isso dentro da nossa missão? Eu vejo. E posso falar com toda a sinceridade e parabenizo cada um de vocês pelo quanto eu vejo pessoas fiéis no dízimo, pessoas fiéis naquilo que eles têm para dar para Deus, para o avanço da obra. E eu vejo e eu acho que nós temos essa característica. Número 3, utilização total de habilidades pessoais. Para cada um daqueles aviões havia uma diferente técnica que precisava ser feita. Para cada um daqueles planejadores, para cada um dos governantes que estavam ali. Eles tinham uma capacidade pessoal, uma habilidade pessoal, que eles botaram a uso para a salvação de uma pessoa. Na nossa obra, na nossa missão, nós vemos isso? Eu acho que sim. Como vimos aqui, o coral cantava, alguém tocava o piano, a outra a flauta. Os diáconos estavam vindo aqui para frente, recolhendo ofertas, cada um fazendo aquilo com que a sua habilidade pessoal lhe cabe fazer. E número 4, cooperação interpessoal. Desde a implementação do plano de resgate até a conclusão, as pessoas tiveram que cooperar umas com as outras. Como é que podia ter sido feito esse plano de resgate? Se, em primeiro lugar, o general falou não, esse camarada talvez não vale a pena a gente chegar lá e salvar, porque ele só causa problema aqui dentro do navio. Talvez não vale a pena eu chegar e salvar ele. Talvez o presidente falou, não, é muito dinheiro que a gente vai gastar para talvez salvar uma pessoa. A gente nem sabe se chegar lá, quantos a gente vai perder por causa de uma pessoa. Não, todos em comum acordo, com uma direção para frente, sabendo o que eles teriam que fazer. E, paralelamente, apesar de a gente não ver isso em todos, ainda existe isso dentro da nossa obra. Ainda existe isso dentro da nossa igreja, ainda existe isso. E é um dos pontos marcantes pelo qual a obra de Deus avança aqui na terra. Mas, no entanto, apesar de termos todas as características para o sucesso de uma operadora de missão, que missão é essa? Vamos falar o verso de novo? Mateus 28, 19. Hoje nós vamos sair daqui sabendo esse verso. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apesar de tudo isso
está paralelo, a gente está vendo de como isso é da mesma maneira que nós vemos missões eficientes, missões tendo sucesso. E apesar de vermos isso aqui na Terra, por que ainda não foi concluído aquilo que bonitos e agradáveis, por favor? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E então virá o fim. E então virá o fim. E o fim então virá depois de quê? Depois de quê, gente? Vamos acordar? Amém? É uma missão fácil? Pode ser feita? Através de quê? Por que ainda estamos aqui? Por que o fechamento dos séculos ainda não se cumpriu? E eu com isso, para responder essa pergunta, eu quero dar um testemunho pessoal. Testemunho pessoal, mas eu quero falar o seguinte. Qualquer semelhança não é mera coincidência. A gente geralmente fala, qualquer semelhança é mera coincidência. Mas qualquer semelhança a isso que vocês escutem, não é mera coincidência. No tempo que eu me converti, eu quis estar envolvido com isso daqui. Que missão? Agradáveis e bonitos. E de levar o evangelho. Amém. Está melhorando. Então, quando eu me converti, eu falei, eu tenho que me envolver de alguma maneira com isso. Eu decidi, bom, era uma coisa que realmente tinha um apelo para mim, eu falei, eu quero dar estudo bíblico. Eu lembro de quanto tempo eu passava planejando as coisas até, inclusive ontem, quando eu estava arrumando as coisas em casa, sexta-feira, eu vi algumas das coisas que eu fiz no passado que me deram uma lição. Planejamento. Eu conhecia as pessoas e chegava em casa. As pessoas que eu tinha a oportunidade de testemunhar, eu chegava em casa, escrevia sobre elas, quais eram os detalhes da sua vida, o que acontecia cada um. Esse daqui é um caderninho que eu tenho, que já é antigo. E eu lembro que eu passava horas planejando como é que eu posso chegar e como é que eu posso falar com essa pessoa de maneira eficiente, o que ela precisa escutar, o que está precisando ser chego no coração dela. O que é que está faltando ali? Eu ficava encabulado. Também não economizava recursos. Eu saía, comprava alguns dos livros que eu comprei aqui. Persuasão. Como que eu posso persuadir essas pessoas? Como que eu posso fazer isso? Comprei mais um. Talvez um livro aqui inteiro, talvez só para tentar responder uma pergunta. Por que o sábado é certo? Explicar a história das igrejas desde o tempo de Cristo até hoje. Um livro inteiro que explica sobre o Apocalipse. Não investi, eu não economizei. Eu lembro que eu gastei, apesar de dar os dízimos, e eu investia tempo e dinheiro para a missão a qual eu achei que eu era envolvido, era para estar envolvido. Tá? Terceiro lugar, eu lembro também que eu necessitei encarar a realidade de que, apesar da timidez, eu sabia me comunicar bem, quando eu bem queria, e quando eu não queria também, eu ficava quieto. Eu tive que encarar que, para eu poder fazer isso, eu teria que me esforçar para poder usar a minha habilidade ao máximo para fazer a obra de Deus. Eu lembro também que tive que aprender a me integrar nos círculos da igreja, aprender a cooperar com as pessoas que estavam em meu meio. Mas apesar de tudo isso, de eu estar seguindo toda a receita certinha, que diz que você seguindo essa receita certinha, você será um missionário, alguma pessoa que faz um resgate, você vai ter sucesso. Enquanto eu estive fazendo isso, nenhuma pessoa eu consegui ver ser resgatada. Nenhuma. Apesar disso, eu sabia de tudo que estava acontecendo, eu sabia, e me esforçando e estando ali, querendo saber como é que eu podia ajudar aquela pessoa. Eu sabia do que dizia em Lucas 13, versos 6 a 9. Lucas capítulo 13,
Esse eu não vou dar colher de chá não está aqui não, abra as suas Bíblias. 13, verso 6, de 6 a 9. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e esterque. E, se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Eu sabia disso. Eu lembro que eu usava isso dentro de estudo bíblico. Não, que uma vez que nós conhecemos o Evangelho, nós temos que ir pregar a mensagem, e isso e aquilo, e isso, o fruto é uma consequência natural. E apesar de eu estar fazendo tudo certinho, nada acontecia do meu lado. Nada. Será que é possível que talvez me faltava fé? Seria possível que daquela maneira eu não estava cumprindo com a minha parte da grande comissão, agradáveis e bonitos, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai. Amém. Apesar disso, apesar de eu saber que eu tinha que estar dentro dessa missão, será que me faltava fé? O que estava faltando? Seria possível que esse modelo não fosse modelo eficiente de resgate? Efésios 6,12 diz: porque não lutamos contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E por definição, nós temos em Mateus 28, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. E em 1 Coríntios 2, 12 a 13 diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana. Seria possível que mesmo eu sabendo de tudo aquilo, sabendo disso daqui tudo, Deus não pudesse me abençoar no meu trabalho? Por quê? Não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Irmãos, nós estamos a Bósnia nossa hoje em dia é da guerra espiritual e que estamos no meio. Não somos nós que lutamos contra ela. É o Espírito, através de nós. Por definição, é o Espírito, expulsa os demônios pelo Espírito de Deus. E então é chegado a vós o reino de Deus. E quando esse evangelho do reino for pregado a todas as nações, por testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Seria possível que o fim ainda não chegou, porque estamos numa condição de total independência do Santo Espírito de Deus? Seria possível isso mesmo que uma pessoa esteja ali na frente de trabalho, que você vê aquela pessoa que está ali, está dando estudo bíblico, que está lá e tudo, o que está faltando? Por mais que eu tivesse planejando com eficiência, e independente do Espírito Santo, eu estava sozinho. Apesar de eu não estar economizando recursos, independente do Espírito Santo, eu estava fazendo violência com a palavra. Quantas vezes, irmãos, eu já me vi assim? Pode vir. Pronto para fazer aquilo que me vinha à cabeça, na hora que eu achava, porque tudo dependia de mim, para poder fazer aquilo que era uma obra que era para ser feita pelo Espírito. Independente do Espírito Santo, fazia violência com a palavra. Apesar de usar a habilidade, não estava usando um talento, um dom, aquilo que é implantado pelo Espírito Santo. E apesar de estar cooperando com os irmãos, eu estou ainda independente do Espírito Santo, impossível de mostrar o amor, impossível de virar o outro lado da cara, impossível de andar a segunda milha, impossível de mostrar perdão, impossível de estar na missão resgate ou próximo. Impossível. João 15, verso 5 diz:
Porque sem mim, quanto que a gente pode fazer sem Cristo? E, contrário a isso, Filipenses 4,13 nos diz, tudo posso naquele que me fortalece. Será que existe alguma coisa que está faltando na vida da gente, apesar de conhecermos a Cristo e viver por Ele, e proclamar o nome dEle, e estamos indo e estudando e fazendo tudo, e por isso a obra não ser concluída, porque estamos independentes do poder do Espírito Santo de agir através da gente, assim o fim será, o Evangelho será levado a todas as nações, tribos e gente, por testemunho a mim, e então o fim será concluído. Seria possível que isso estivesse acontecendo na minha vida? Totalmente, irmãos. Totalmente. O que deve estar acontecendo na vida ou na situação geral do mundo de hoje em dia? Por que não estamos em casa? Qual é a missão? Agradáveis e bonitos? Tem como você ajudar, Ramon? Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seria possível que essa missão não esteja sendo cumprida porque, apesar de tudo isso, estamos faltando com a coisa principal que nós devemos ter para que essa missão seja cumprida? O problema é que a falta de conexão com Jesus através do Espírito Santo, que o trabalho não avança. E queira ou não, irmãos, o trabalho não avançando e nós não nos aproximando do fim, a serpente continua mordendo o nosso calcanhar. Como indivíduos, como igreja. Vamos ler novamente o verso inteiro de João 15, verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, quem disse isso? Quem está em Cristo, quem está em Cristo Jesus, e eu nele, por consequência dessa pessoa me buscar e depender de mim, colocar o grande eu de lado e deixar eu abraçá-lo em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O nosso problema, irmãos, eu vou falar do meu problema. Eu vou falar do meu problema, porque eu não quero parecer que eu estou acusando ninguém. O meu problema é que eu continuo independente do poder do Espírito Santo. Enquanto eu continuo independente do poder do Espírito Santo, eu tenho que fazer vários planos. Enquanto eu estou independente do Espírito Santo, eu tenho que saber muito, eu tenho que poder ir lá, e quem eu estou exaltando com isso? Enquanto eu estou independente do Espírito Santo, tudo aquilo que eu uso como habilidade, eu coloco no lugar de talento. E o que pode acontecer através de mim, aquilo que eu vejo impossível de acontecer através de mim, porque é o Espírito Santo tomando conta e fazendo, não acontece. E então a obra não é levada para frente. E enquanto eu permaneço independente do Espírito Santo, eu não consigo ver o fruto do Espírito trabalhando através de mim. E uma vez que isso acontece, é impossível demonstrar amor. Existe algum remédio, alguma solução para o nosso plano missão? Qual é a nossa grande missão, irmãos? A igreja toda. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa grande missão. Existe algum problema com o nosso modelo? Claro que existe. O único modelo que é certo... Pode pular esse. Volta um. O único modelo, irmãos, que nos é dado, que é eficiente para a conclusão dessa obra, é o método Jesus. Tá? Eu acho que você passou um pouquinho para frente aí, Ramon. Tem uma parte que a gente tem que ler. Depois desse. A notícia da queda do homem se espalhou no céu.
Toda a harpa se calou. Os anjos removeram as coroas de suas cabeças em tristeza. Todo o céu estava agitado. Um concílio foi feito para decidir o que teria que ser feito com os dois culpados. O céu se encheu de tristeza quando foi realizado que o homem estava perdido e de que o mundo que Deus criara se encheria de mortais condenados à miséria, doença e morte. E não havia maneira alguma de escape ao ofensor. A família inteira de Adão tem que morrer. E agora, quem poderá os ajudar? Chapolin Colorado? Não. Então vi o amável Jesus e percebi em seu rosto uma expressão de simpatia e tristeza. Logo vi ele se aproximar de uma luz excessivamente brilhante que cobriu o Pai. E o anjo que me acompanhava disse, ele conversa intimamente com seu Pai. A ansiosidade dos anjos parecia ser intensa enquanto Jesus estava em comunhão com seu Pai. Por 3 vezes ele ficou coberto pela gloriosa luz de seu Pai, e na terceira vez que ele veio de seu Pai, ele pôde ser visto. Sua face estava calma, livre de toda perplexidade e dúvida, e brilhando com benevolência e amor. Tais que as palavras não podem expressar. A ajuda foi feita, o plano foi feito, esse foi o plano. E então fez com que os anjos soubessem que uma maneira de escape tinha sido feita para o homem perdido. Ele falou a eles que ele estava pedindo a seu Pai, e tinha oferecido a sua própria vida para colocar sobre si mesmo a sentença de morte, para que através dele o homem possa achar perdão. A partir daquele momento, irmãos, imaginem só essa cena. Todos os anjos tiram a coroa. O que vai acontecer com a humanidade? Toda a criação de Deus vai se perder? Quem pode ir ao resgate? Aparece Cristo, e ele vai perante o Pai, e ele está lá e ele pede. Assim que ele sai dessa fonte de luz, assim que ele sai da presença do Pai, ele já começa a missão dele. Ele já começa a espalhar o Evangelho. Anjos, espera aí, olha, a coisa não é assim não. Bota sua coroa de volta no lugar. Existe esperança, eu vou lá, eu vou morrer por eles. Dessa mesma maneira, irmãos, nós temos que refletir, esse caráter tem que ser refletido em nós. O método de Jesus, que começou o seu ministério no céu, número 1, planos. Os planos que nós temos para a missão resgate ou grading é um planejamento eficaz. Missão resgate, o próximo, o planejamento já foi feito. E nós só podemos acessar esse planejamento de como nós podemos salvar aquela alma através da oração. Enquanto nós continuamos independentes do que o Espírito Santo pode fazer através de nós vamos continuar batendo um com a cabeça com o outro, tentando fazer planos mirabolantes, gastando tempo que não devemos gastar em reunirmos enquanto devemos gastar no campo, porque o plano já foi feito. A questão é, qual é a sua parte desse plano? O que o avião maior está dizendo para o avião menor? E isso nós só podemos fazer em oração. Número 2, recursos. E antes disso, vamos abrir em João 32, verso 34, a verso 34. João 1, verso 32 a 34. Qual o recurso maior que foi usado por Jesus, ele como homem aqui na terra? Antes dele começar o seu ministério, o que aconteceu com ele? Verso 32 de São João. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E verso 34. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Irmãos, nós podemos fazer, não estou querendo colocar uma rebeldia aqui que faz mal você ler todos esses livros. O mal que faz é quando a gente lê a Bíblia, nós lemos todos os livros, procuramos nos informar sobre o reino, sem o Espírito Santo. Sem a imposição de que o Espírito Santo dá para te dar poder para terminar a missão. Recursos que nós temos que fazer, irmãos, é buscar
buscar ao Espírito Santo em primeiro lugar. E é possível que isso seja feito? Lucas 11, verso 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Será se Deus tem vontade de dar o Espírito Santo para a gente? Mas o que Ele pode fazer enquanto a gente não pede? Nada. Por quê? Porque o universo inteiro está olhando para Deus para saber se Ele é realmente um tirano ou não. Porque o momento que Ele chegar e colocar sem a nossa intervenção, sem a gente falar, por favor, Pai, me dê o Espírito Santo, aí o universo fala, olha, está vendo, você foi um tirano. O que Lúcifer falou de você é verdade. Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem, porque é através do Espírito Santo, trabalhando em nós, que nós vamos ter os recursos e nós vamos ter tudo que necessitamos para poder terminar a obra. Número 3, talentos. Vamos abrir em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios capítulo 12. Versos 5 e 7. Versos 5 e 7. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E verso 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Quantas vezes eu não me escondi naquilo que eu sabia que era uma habilidade, porque eu tinha medo do que o Espírito Santo podia fazer por mim, através de mim. As coisas que eu achava impossíveis de ser feitas através de mim, eu tinha medo. E enquanto eu permaneci dessa maneira, de não buscar o Espírito Santo, aquilo que eu pensava que era habilidade, eu falava que era talento, era um dom de Deus, mas não. Enquanto isso acontecia, nada podia ser feito quanto à obra de Deus. E por isso ele nos fala, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, quando ele falou logo em seguida sobre o amor. Dons, irmãos. Nós temos dons que Deus pode nos dar, que nós podemos usar para isso. Não é habilidade, habilidade nós nascemos com ela. Dom espiritual é aquilo que nasce na gente uma vez que a gente nasce no Espírito. E isso tudo é para ser feito o que é, talvez o que a gente chame de o impossível, que está em Lucas 18, verso 27. Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Você hoje, talvez você esteja escutando isso e você deve estar pensando, olha, uma vez eu tive vontade de chegar e dar um estudo bíblico. Mas eu não sei fazer isso, é impossível. Eu não sei nem falar inglês, quanto mais vou chegar e dar um estudo bíblico para o americano. Uma vez eu gostaria de ter cantado na igreja, mas não sei, eu não tenho voz para isso. Eu queria poder fazer, mas eu não fiz. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E essas coisas impossíveis são as que a gente deve pedir para Deus que seja feita através da gente. Porque uma vez que a gente pede que isso aconteça, é o Espírito Santo trabalhando através da gente. E o Espírito Santo trabalhando através da gente, esse dará muito fruto. E a obra será concluída. E então o fim virá. Enquanto permanecemos independentes do Espírito Santo, irmãos, é um perigo. Aceitação. Então nós temos essa história de Jesus no céu, logo depois foi aos seus anjos, e ele falou, e dali ele já começou o seu ministério, começou a falar, eu vou, dali, mas para ele poder, como homem, espalhar o evangelho, ele primeiro se batizou, que foi o que nós lemos em João capítulo 3, e a primeira coisa que então dali ele saiu, passou 40 dias no deserto, como sabemos, primeira coisa que ele falou, depois que ele voltou no meio da multidão, depois que ele voltou à sinagoga, está em Lucas capítulo 4, verso 18 e 19, ou como queira, Isaías 61. Eu não sei se está aqui ou não. Então vamos abrir em Lucas capítulo 4,
ou Isaías 61, Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Primeira coisa que Jesus falou: e o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito tomou conta de Jesus. A partir daquilo dali, ele pôde fazer a grande obra que foi feita em 3 anos e meio, e consequentemente passou isso e deu a promessa desse mesmo que operou nele para seus discípulos. Vivemos ali no livro de Atos o que aconteceu com a explosão da igreja. Isso pode acontecer hoje? Pode. O que está faltando? Isso é uma pergunta pessoal. O que está faltando na minha vida para que eu veja o Espírito Santo trabalhando o impossível através de mim? Porque eu sei que aquilo dali é dom do Espírito Santo, e uma vez que o Espírito Santo que está tomando conta, eu estou me rebaixando e Deus está sendo exaltado. E então, através disso, através do Espírito Santo, nós vemos o que está em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, prazer, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Eu queria ter tempo para poder mostrar para vocês isso direitinho, como vemos aqui em Lucas 4, 18 e 19. O ano aceitável do Senhor foi o mesmo ano aceitável do Senhor e que foi pregado à tribo de Israel, que vemos no livro de Levíticos, capítulo 25, que aquilo dali foi proclamado o ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? Aquele que estava preso, aquele que estava cativo, ele voltava para a sua família. Ele era aceito de volta de onde ele saiu. E Jesus, porque ele tinha sido separado daquilo que lhe pertencia. Nós pertencíamos a Deus quando estávamos ainda no Éden, quando Adão ainda estava no Éden. A humanidade, a partir dali, pertenceu ao mundo. E Jesus chegou à Terra para mostrar essa proclamação do ano aceitável, de dizer que nós estamos aceitos perante o trono de Deus através da graça de Jesus Cristo. Amém? Existe maneira de concluirmos o Evangelho? Concluirmos a missão que tem que ser feita? Existe. Através do nascimento do Espírito Santo a cada minuto na sua vida, na minha vida, na vida de cada um dos que estão aqui presentes. E o que acontece a partir disso é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, prazer, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E Paulo conclui, contra essas coisas não há lei. Eu gostaria de concluir fazendo um apelo. Vocês já viram apelos em igreja que é aquela música sóbria, uma coisa assim meio, sei lá, difícil de escutar, né? Que passa pouco tempo depois que a música está tocando, tem um irmão lá chorando lá no canto, mas eu gostava tanto dele. Meu irmão, é só um apelo, não um funeral. Eu gostaria que a NAC tocasse uma música alegre para a gente. Tá? O ano aceitável do Senhor, que vem como consequência do Espírito Santo, para cada uma, nascimento do Espírito Santo em cada um de nós aqui, vai ser expresso para o mundo, através da aceitação de cada um de vocês, para todos aqueles que estão ali fora. Quando o fruto do Espírito traz amor, prazer, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, nós vemos o caráter de Cristo sendo expresso em cada um de vocês. E geralmente apelo é feito para as pessoas chegarem à frente. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, irmãos. O nosso cristianismo começa daqui. Podem olhar para trás. Começa daqui para fora. É lá fora que as pessoas vão ver o ano aceitável do Senhor sendo expresso em cada um de vocês. E eu gostaria de orar com vocês. Se você sentiu hoje que... Eu não me importo de fazer apelo e ninguém se levantar. Já fiz isso, não vai ser a primeira vez. Mas se você sentiu hoje que existe algo impossível de ser feito na sua vida, porque você gostaria de fazer para Deus, mas não é talvez o seu talento, que você venha aqui para trás. Para você ver, para que o Espírito Santo possa tomar conta de você.
Se você viu hoje que através da aceitação dos nossos irmãos, que nós vamos concluir a obra, eu gostaria de orar com você. É dessa porta aqui que as pessoas vão ver. A primeira vez que as pessoas entrarem por essa porta, eu estou torcendo o pescoço de todo mundo de propósito. A primeira vez que as pessoas passarem por essa porta, o motivo será porque eles viram a vocês lá fora. E eles vão ver em vocês o que eles viram lá fora. E vão falar, hoje eu encontrei Jesus. Mas na verdade eu já tinha o conhecido no momento em que você sorriu para mim. No momento que você me deu um ombro amigo. No momento que você foi me visitar. No momento que você estava lá do meu lado. Só através do Espírito Santo que nós vamos poder concluir a grande missão que nos foi dada. Para poder levar o Evangelho para todo povo, tribo, nação e língua. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só através da concepção do Espírito Santo em cada um de nós. Eu queria que vocês vissem o que eu estou vendo aqui. Os agradáveis e bonitos, os bonitos e agradáveis. Essas pessoas, elas vão ver vocês assim lá fora. Lá fora que vai ser expresso o caráter de Cristo. Aqui para dentro, o que nos resta? Então vamos terminar essa obra. Começando pelo que o Espírito Santo pode fazer através de você. Aquilo que você conta como o impossível. Vamos orar? Querido Senhor, muito obrigado pelo tanto que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. E acima de tudo, o quanto o Espírito Santo pode fazer através de nós, mas prova-nos, Senhor. Que o Senhor possa vir a cada coração aqui presente e mostrar que aquilo que nós vemos como impossível é possível perante Deus. E aquilo que nós vemos como impossível para ser feito, para exaltar o seu nome, através do Espírito Santo ele pode ser feito e assim estaremos refletindo verdadeiramente o caráter de Cristo aqui na terra. E então podemos concluir a obra, ó Pai. Volte, mas acima de tudo, ó Pai, volte logo para nos buscar, mas acima de tudo mantenha-nos preparados para que através do Espírito Santo nós possamos concluir essa grande obra que é para ser feita. Não permita que nós nos exaltemos, ó Pai, mas que o seu nome seja exaltado através disso. Dá-nos as tuas bênçãos, não só aqui hoje, mas no momento em que partirmos dessa porta para fora, para representarmos o seu nome. Que o Senhor esteja conosco. Em nome e por amor de Jesus pedimos. Amém. Como todos aqui são não só bonitos e agradáveis, mas também educados, todos vão voltar aos seus assentos, não é verdade?